ou se a gente quiser, entre o tempo e a eternidade, entre o que é horizontal, que nós penetramos, né, e o que transcende numa linha vertical e deságua no mistério de Deus, que para nós cristãos é um Deus que mostra o seu rosto, fala o seu nome. Para outras religiões não é assim, mas nós sabemos quem é Deus, né? E por isso é que nós somos chamados, né, e entra, eu acho que é o cerne da mensagem de Jesus, a amar esse Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todo o nosso ser, e ao próximo como a nós mesmos. Essa palavra do Deuteronômio, Jesus pega pura e simplesmente o Deuteronômio, né, e ele traduz com a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas. Eu acho isso muito significativo. Agora, o forte de Karl Barth é a insistência realmente no primado da fé, né? O Deus não tem explicação, nem precisa de explicação. E por mais que nós possamos saber sobre a natureza de Deus, nós só podemos saber se Ele nos falar, porque Ele é mistério absoluto. E Ele fala em seu Filho Jesus Cristo, né? Então, não é que a teologia liberal toda, né, eu acho que ela é mais pelo método de trabalho, que é de diálogo com as descobertas da ciência, que ela difere da teologia dialética de um Barth, né? Eu acho que a teologia dialética pega mesmo, Deus é mistério absoluto e ponto. O homem ele só pode se curvar diante disso e aceitar o que Deus diz. Diz também no seu coração, diz também no coração da história, né? Os cinco volumes da teologia dogmática de Barth, eles são muito abrangentes, muito interessantes, e é o tipo da reflexão teológica que só pode ser escrita no século XX. No século XVIII não era possível teologizar daquela maneira. O mesmo vale para Paul Tillich, né? Ele viveu experiências dramáticas na Europa, foi para os Estados Unidos, né? E é lá, com a ajuda, né, da reflexão teológica norte-americana, sempre, no meu entender, muito otimista, parece que vai haver um happy end sempre, né? E o europeu com esse senso do drama humano, do absurdo da vida, né, do existir. E aí Deus entrando, é a questão do mal, né? É a questão da salvação que está no cerne da questão. Agora, assim, de um ponto de vista histórico, né? Hoje, não sei se vocês usam a expressão, a gente fala em neo-ortodoxia, né? Que no fundo é um retorno de Barth. Houve um certo otimismo norte-americano na teologia, que está muito presente nessas religiões de televisão, todas, católicas ou protestantes na origem, né? E essa teologia neo-ortodoxa, ela está voltando mesmo para o limite do humano. Por isso o limite também da ciência humana. Há teólogos que... E o que eu acho muito interessante é que os próprios cientistas começaram a perceber que a ciência não é um Deus pequeno, que ela tem inúmeros limites e que ela pouco sabe do muito que é preciso saber. Isso é fácil pegar grandes nomes da ciência do século XX para ir mostrando, né? Alguns eram religiosos, como Teilhard de Chardin, né? Outros a gente não sabe bem o que eram, se agnósticos ou ateus, mas eles põem a questão de Deus, né? E aí Einstein é bastante chique. Ano passado foi publicada uma carta dele a um amigo em que ele se declara ateu. Mas há muitos textos dele onde ele se pergunta pelo fundamento daquilo que é a alma do judaísmo. Ele é judeu, né? No qual ele foi educado, como Freud. Só que Freud vai muito cedo pela negativa. Não existe Deus, eu tenho que explicar tudo sem Deus, né? E com isso ele começa uma crítica profunda ao monoteísmo judaico-cristão, né? E às religiões, a ponto de dizer as religiões são neuroses coletivas da humanidade. Passou? Acabou? Eu acho que não. Os cristãos vão ser contraditados no século XX por pessoas que vêm com argumentos científicos. Agora, a gente ainda nota, né, e eu acho que é uma reação à secularização, né,
a gente nota o grande crescimento daquilo que os americanos chamam de evangelicalismo. Né? E isso no Brasil está entrando. Está entrando e se abrasileirando rapidamente, mas sem muita reflexão teológica. Né? Então, as grandes perguntas da própria teologia diante do mistério de Deus, ou as grandes perguntas que a exploração da natureza das coisas está levantando, né? São cientistas os porta-vozes disso, isso não chega a esse grupo. Né? Mas é a posição que mais avança. Um historiador chileno, sociólogo, né? Ele disse que, isso já há 15 anos atrás, que no momento que ele escrevia, havia cerca de 400 milhões de cristãos entusiásticos, né? Que é mais ou menos essas formas que vão penetrando massas, não só na América Latina, quase toda, nos Estados Unidos até está um pouco em recessão, né? Mas também na Europa, né? E passando pelas religiões todas, né? E com um ímpeto missionário muito forte de conquista. Então eu resolvi começar pela teologia, né? Porque eu sei que vocês estão estudando teologia, que é professores também, então conhecem bem tudo isso, mas eu achei que só começando pelo lado teológico, falando um texto de Isaías, um texto de Agostinho, um texto de Calvino, eu podia pegar textos do século XX, né, que eu conheço, católicos e protestantes, e dizer, olha, há um problema aí. Né? E a gente, quando olha, e esse livro aqui, Fundamentos do Diálogo entre Ciência e Religião, ele propõe um diálogo entre ciência e religião. Diz, mas qual é a base desse diálogo? Né? Ele fala, a gente encontra em teólogos e em cientistas posições de confronto, algumas vezes de hostilidade. Quer dizer, um ataca o outro, um se defende, né? Um se põe acima, outro não aceita ser objeto do juízo de quem não conhece, por exemplo, a teologia. E aí há uma tensão. E há uma literatura muito extensa que vão nessa direção, que vai nessa direção. Né? Agora, a gente encontra posturas de diálogo. Esse McGrath, que é um cientista, né? Ele é bastante típico, mas é tudo argumentado minuciosamente, etc. Há muitos livros, inclusive, que ele cita aqui, que vão nessa direção. A posição que eu noto mais frequente, um amigo meu, psicólogo, professor de psicologia da religião na USP, o Geraldo Paiva, ele fez uma pesquisa na USP com 26 dos professores mais famosos no campo da ciência, né? Não no campo da filosofia, da história, da sociologia, mas das ciências naturais. Né? E ele encontra resultados muito interessantes na pesquisa dele. Né? Há uma presença de ateísmo e de agnosticismo na postura de fundo, né? Mas há também uma posição de abertura, quer dizer, interesse no diálogo, né? Rejeição ao confronto, mas a dominante tem que haver uma independência. Os teólogos cuidam da visão teológica, nós cuidamos isso como método, porque como ser humano, né? Se eu faço psicologia da religião, estudo fenômenos, muitas pesquisas que eu já orientei e vejo as coisas acontecendo, né? Eu não posso deixar de me perguntar como cristão. E vice-versa, eu sou teólogo e vejo esses fatos que vão sendo anunciados nos jornais quase que a cada dia, no programa do Fantástico, eu começo a perguntar como é que fica. Né? Então vamos ver isso um pouco pela linha da